Há muito tempo, em uma época em que grande parte do mundo ainda era envolta em mistério, um grupo de exploradores entrou em uma região montanhosa pouco conhecida. Entre rochas antigas e passagens estreitas, eles encontraram a entrada de uma caverna que parecia ter sido esquecida pelo tempo. O lugar estava silencioso, frio e coberto por marcas nas paredes que pareciam ter sido feitas por mãos humanas há muitos séculos. Ao avançarem com tochas e lanternas, perceberam algo curioso gravado nas pedras, linhas repetidas de palavras e símbolos, como se alguém tivesse tentado preservar um conhecimento importante para o futuro. Não eram apenas desenhos ou registros históricos. As inscrições mostravam frases curtas que se repetiam várias vezes, quase como um cântico silencioso deixado ali para ser lembrado. Alguns estudiosos que analisaram aquelas inscrições acreditaram que aquilo poderia ter sido um tipo de mantra antigo, uma sequência de palavras que as pessoas repetiam para fortalecer a mente, manter o foco nos próprios desejos e alinhar pensamentos com aquilo que queriam construir em suas vidas. Durante muito tempo, histórias como essa ficaram escondidas em relatos antigos e pesquisas esquecidas, mas a ideia por trás daqueles registros continua sendo simples e poderosa. Quando uma pessoa repete certas palavras com calma e intenção, especialmente em momentos de silêncio, a mente começa a mudar a forma como percebe a realidade ao redor. E quando os pensamentos começam a mudar, muitas vezes as atitudes, as decisões e até as oportunidades que aparecem no caminho também começam a se transformar. Hoje você vai ouvir uma versão inspirada nesse antigo mantra. Não se trata de magia nem de algo sobrenatural, mas de algo que muitas tradições espirituais e práticas de desenvolvimento pessoal já utilizam há muito tempo: o poder da repetição consciente de pensamentos positivos e direcionados. Antes de começar, respire profundamente. Se puder, encontre uma posição confortável. Permita que sua mente desacelere por alguns instantes. Quanto mais relaxado você estiver, mais fácil será permitir que essas palavras entrem no seu subconsciente. Fique comigo até o final deste vídeo, porque ao final você vai entender por que tantas pessoas acreditam que repetir certas palavras pode ajudar a mudar a forma como enxergamos nossas possibilidades. Agora, permita que cada frase seja ouvida com calma. Não é necessário repetir em voz alta. Basta ouvir e deixar que cada palavra encontre espaço dentro da sua mente. A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta. Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade. Meus caminhos começam a se abrir. Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo. Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma,
minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras. Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão, depois um pequeno passo. Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma. Minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver. A energia da confiança cresce dentro de mim. A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários. Meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida. A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta. Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade. Meus caminhos começam a se abrir. Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo. Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma, minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras. Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão,
depois um pequeno passo. Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma. Minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver. A energia da confiança cresce dentro de mim. A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários. Meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida. A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta. Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade. Meus caminhos começam a se abrir. Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo. Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma, minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras. Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão, depois um pequeno passo. Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma. Minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver.
A energia da confiança cresce dentro de mim. A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente: meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários: meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida. A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta. Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade: meus caminhos começam a se abrir. Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo. Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim: meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma, minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras. Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão, depois um pequeno passo. Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma: minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver. A energia da confiança cresce dentro de mim. A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente:
Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários. Meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida. A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta. Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade. Meus caminhos começam a se abrir. Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo. Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma, minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras. Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão, depois um pequeno passo. Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma. Minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver. A energia da confiança cresce dentro de mim. A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários.
Meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida. A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta. Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade. Meus caminhos começam a se abrir. Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo. Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma, minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras. Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão, depois um pequeno passo. Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma. Minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver. A energia da confiança cresce dentro de mim. A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários. Meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida.
A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta. Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade. Meus caminhos começam a se abrir. Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo. Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma, minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras. Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão, depois um pequeno passo. Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma. Minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver. A energia da confiança cresce dentro de mim. A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários. Meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida. A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta.
Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade. Meus caminhos começam a se abrir. Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo. Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma, minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras. Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão, depois um pequeno passo. Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma. Minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver. A energia da confiança cresce dentro de mim. A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários. Meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida. A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta. Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade. Meus caminhos começam a se abrir.
Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo. Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim: meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma, minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras. Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão, depois um pequeno passo. Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma: minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver. A energia da confiança cresce dentro de mim. A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente: meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários: meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida. A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta. Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade: meus caminhos começam a se abrir. Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo.
Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma, minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras. Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão, depois um pequeno passo. Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma. Minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver. A energia da confiança cresce dentro de mim. A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários. Meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida. A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta. Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade. Meus caminhos começam a se abrir. Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo. Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma, minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras.
Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão, depois um pequeno passo. Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma. Minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver. A energia da confiança cresce dentro de mim. A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários. Meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida. A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta. Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade. Meus caminhos começam a se abrir. Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo. Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma, minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras. Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão, depois um pequeno passo.
Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma. Minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver. A energia da confiança cresce dentro de mim. A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários. Meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida. A energia dos meus desejos começa a despertar dentro de mim. Minha mente se abre para novas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Cada pensamento positivo que cultivo fortalece meu caminho. Eu permito que novas oportunidades encontrem espaço na minha vida. Eu confio que a vida pode me surpreender de maneiras inesperadas. Eu confio que novos caminhos podem surgir quando minha mente está aberta. Eu confio que cada passo que dou me aproxima da realidade que desejo construir. Dentro de mim existe uma força tranquila que começa a despertar. Essa força me ajuda a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha mente aprende a focar no que é possível, no que pode crescer, no que pode se transformar. Repito dentro de mim com serenidade. Meus caminhos começam a se abrir. Meus caminhos começam a se abrir diante de mim. A cada dia, minha mente se torna mais clara e mais focada. A cada dia, novas ideias surgem com mais facilidade. A cada dia percebo que a vida pode trazer oportunidades que antes eu não imaginava. Eu permito que a energia da abundância circule na minha vida. Eu permito que novas oportunidades apareçam no momento certo. Eu permito que minha mente veja possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Repito novamente dentro de mim. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho certo. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Enquanto respiro com calma, minha mente subconsciente começa a absorver essas palavras. Enquanto escuto esse mantra, novas ideias começam a nascer dentro de mim. Enquanto permaneço em silêncio, minha mente aprende a confiar mais no processo da vida. A vida pode mudar quando nossos pensamentos mudam. Novos caminhos podem surgir quando nossa mente aprende a enxergar além do medo e das limitações. Tudo começa com um pensamento, depois uma decisão, depois um pequeno passo. Dentro de mim cresce uma sensação de tranquilidade e confiança. Eu começo a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao meu redor. Agora minha mente está mais preparada para reconhecê-las. Repito mais uma vez com calma. Minha mente cria novos caminhos. Minha mente cria novas possibilidades. Minha mente abre portas que antes eu não conseguia ver. A energia da confiança cresce dentro de mim.
A energia da clareza fortalece meus pensamentos. A energia da transformação começa a se mover lentamente na minha vida. Pouco a pouco, algo dentro de mim começa a mudar. Meus pensamentos se tornam mais positivos. Minha visão sobre o futuro se torna mais aberta. Minha mente se acostuma a imaginar possibilidades melhores. Agora repito novamente: meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho. Meus desejos encontram o caminho para se aproximar da minha realidade. Se este mantra apareceu para você hoje, talvez seja simplesmente um convite para desacelerar por alguns minutos e lembrar que nossos pensamentos têm mais influência sobre nossas escolhas do que muitas vezes percebemos. Se você sente que essas palavras fizeram sentido para você, escreva aqui nos comentários: meus caminhos começam a se abrir. E se você gosta de conteúdos como este, com mantras, afirmações e momentos de reflexão para acalmar a mente e fortalecer seus pensamentos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Respire profundamente mais uma vez agora. Relaxe sua mente e permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você enquanto novos caminhos começam a surgir em sua vida.